Olá pessoal, hoje a nossa devocional será no Salmo de número 64. Falaremos sobre a oposição dos inimigos de Davi versus a disciplina do Senhor. O Salmo de número 64, ele foi escrito no golpe de estado de Absalão e a fuga de Davi para salvar a sua vida, mas o enfoque do salmista é outro. Davi faz uma reflexão sobre a oposição maligna dos inimigos dos servos de Deus e a disciplina do Senhor em proteger os seus filhos. Entre os feitos que deixaram o salmista perplexo, conforme diz o verso 1, nós temos os relatos do plano perverso dos inimigos de Davi. O primeiro relato, conforme o verso 2, é a oposição por conspiração. Davi roga a Deus que o proteja da conspiração dos malfeitores. Trata-se de uma associação de pessoas que tinham um interesse comum. Qual? Conspirar contra o rei para fazer-lhe mal. O perigo aumentava à medida que os conspiradores que lideravam tal movimento arrebanhavam adeptos que se amotinavam contra o rei, apoiando assim o golpe de Estado. O segundo relato, conforme o verso 3, é a oposição por palavras amargas, como soldados que se preparam para a guerra, amolando o corte das suas armas. Os inimigos de Davi se preparavam para destruí-lo, utilizando daquilo que diziam contra o rei. Eles diziam, eles afiam suas línguas como espadas. Essa expressão demonstra a amargura que eles sentiam contra Davi, fazendo jus ao ensino do Senhor Jesus de que a boca fala do que está cheio o coração, lá em Lucas 6,45. E o terceiro relato, conforme verso 4 e 5, diz que eles armavam ciladas as ocultas. O que esses homens tinham em mente não era uma disputa aberta, mas um golpe pelas costas que fosse indefensável. Por isso Davi diz no verso 4 que eles trabalhavam para atingir o íntegro às ocultas. A expressão as ocultas é explicada na sequência quando Davi se refere a um ataque não anunciado que pega seu alvo despreparado e desprotegido. Diz, eles atacam repentinamente, como dito no verso 5, eles teimam no seu mau propósito, falam em secretamente armar ciladas. E o quarto relato, no verso 6, diz que eles intentavam em seus corações o mal. Os danos vinham de planos prévios bem estruturados, com alvos bem definidos. Eles inventam injustiças. Isso significa que tais homens buscavam novas maneiras de atingir seu alvo para causar-lhe dano, causar-lhe mal. Concluindo, o fato é que o plano perverso dos inimigos de Davi geraria reações que eles não desejavam, reações que eles deveriam temer, mas não temeram, ou seja, a disciplina de Deus, verso 7 até o verso 9. Davi tinha convicção de que o Senhor reagiria contra aquele mal, e aí ele escreve, mas Deus lançará suas flechas, de súbito eles serão feridos. O resultado final seria dor e lamento, a ponto de ocorrer o que Davi previu. Todos aqueles que os viram balançarão a cabeça. Mesmo fugindo da fúria dos maus, o salmista se alegra e confia no Senhor, conforme o verso 10. Ou seja, a justiça do Senhor, mais cedo ou mais tarde, é aplicada sim contra o intento mal, contra a maldade. O servo de Deus sabe que tem um protetor capaz de defendê-lo e trazer à luz o mal oculto. Isso deve gerar uma grande confiança e consolo nos perseguidos e injustiçados. Que Deus nos abençoe, assim como Davi, confiando sempre em Deus. Por hoje é só e até a próxima, se Deus quiser. Amém.